Salve, salve galerinha, professor Romulo na área com mais uma aula de física para vocês. Nessa aula de hoje nós vamos aí continuar o nosso estudo sobre as lentes esféricas delgadas e nós vamos focar aqui na resolução de alguns exemplos para que a gente possa revisitar tudo aquilo que foi apresentado nas aulas teóricas, beleza? Então, para quem não assistiu às aulas anteriores onde a gente expõe a teoria, é importante que vocês assistam. E outro detalhe, sempre pause o vídeo e tente resolver o exercício antes de assistir a resolução, beleza? Então, vamos lá, acompanhe comigo. Vamos então aí à nossa primeira questão. Um objeto é colocado diante de uma lente delgada convergente. A imagem formada, projetada numa tela, resultou maior do que o objeto. A. Faça um esquema representando o objeto, a lente e a imagem formada e dois raios utilizados na obtenção da imagem. B. Cite um aparelho óptico em que a imagem formada é análoga à descrita. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que nós vamos fazer é definir o eixo principal. Vamos colocar aqui a nossa lente, indicar que trata-se de uma lente convergente. Vamos definir o centro óptico, foco objeto, anteprincipal objeto, foco imagem, anteprincipal imagem. Beleza? Nesse caso, ele está dizendo para a gente que a imagem ela é projetada numa tela e resultou ser maior do que o objeto. Para que obtenha uma imagem, maior que o objeto, como nós vimos na aula sobre construção geométrica da imagem em lentes convergentes e lentes divergentes, para que eu tenha uma imagem maior do que o objeto, este meu objeto deve ser posicionado entre o anteprincipal objeto e o foco objeto, certo? Agora, nós vamos pegar dois raios notáveis, Aula de raios notáveis. Nós vimos que um raio que incide de forma paralela ao eixo principal na lente, ele vai sofrer a refração ao passar pela lente e vai aí convergir aqui, passando pelo foco. Então, tá aí o nosso primeiro raio notável. O segundo raio notável é o raio que passa pelo centro óptico. Um raio que passa pelo centro óptico, ele vai seguir o seu caminho, passando aí pelo centro óptico e não vai sofrer desvio, Então, tá aqui, ó, o raio que vai pelo centro óptico, segue o caminho pelo centro óptico. Vamos ajustar o primeiro raio que nós desenhamos, porque não cruzou com o segundo. Esticar um pouquinho mais aqui. O ponto onde os raios se cruzam, tá aqui, ó, o ponto de cruzamento, a minha imagem vai se formar, tá certo? Esta imagem vai ter as características de ser real, invertida e maior do que o objeto, beleza? Então, aqui está a nossa imagem, aqui está o nosso objeto, certo? E aí ele pede também para que a gente cite um aparelho óptico em que a imagem formada é análoga à descrita. Nós vimos aí na aula de formação da imagem nas lentes que nós temos esse tipo de imagem formada em projetor de slides, tá? Então, o projetor de slides, ele é um tipo de instrumento óptico que vai usar uma lente que vai produzir uma imagem análoga à descrita, beleza?
Então, primeiro exemplinho aí, finalizado. Vamos agora aí ao nosso segundo exemplo. São dadas duas lentes, uma convergente de distância focal 0,5 e outra divergente de distância focal em módulo igual a 20 centímetros. Determine suas vergências em dioptria. Como nós vimos na aula sobre o estudo analítico da imagem nas lentes esféricas, nós definimos uma grandeza chamada vergência ou convergência. Eu vou deixar aqui esta aula para que você assista, beleza? E aí a gente definiu essa vergência ou convergência, tá? Usando a letra C. E essa vergência é dado pelo inverso do foco, tá? Nós vimos que a lente convergente, pelo esquema de sinais apresentado nessa aula sobre o estudo analítico, né? Nós vimos que lente convergente, o valor é positivo do foco, lente divergente, o valor é negativo, tá? E, consequentemente, a vergência também será positiva para a lente convergente e negativa para a lente divergente. A unidade de medida da vergência é de inverso de metro, tá? Então, se nós analisarmos a unidade de medida, nós vamos ter aqui metro a menos 1, tá? Essa unidade aqui tem o nome de dioptria. Então, basta a gente pegar ali o valor da distância focal, que foi dada. Para a lente convergente é 0,5. Então, nós vamos ter aqui a vergência para a lente 1 vai ser 1 sobre 0,5. Ou seja, dividindo aí 1 por 0,5, nós vamos ter como vergência para a lente convergente, né, positiva, 2 dioptrias. E no caso da segunda lente, que é uma lente divergente, nós vamos ter 1 sobre 0,2. Professor, por que 0,2? Tem que transformar aqui, ó, o foco, que é 20 centímetros, tem que transformar para metros. Como é que faz isso? Você vai pegar os 20 e vai dividir por 100, né? Então, aqui fica 0,2 metros. Fazendo aí a divisão, nós vamos obter que a vergência da lente divergente é negativa e vale aí 5 dioptrias. O símbolo é DI, tá? Basta colocar o símbolo. Então, finalizamos aí o nosso segundo exemplinho. Vamos aí ao nosso terceiro e último exemplo dessa aula sobre lentes esféricas delgadas, né? Onde aqui nós estamos focando na resolução de exercícios aplicando a teoria apresentada nas aulas anteriores, beleza? Vamos à leitura. Como a lente delgada, projeta-se numa tela situada a 100 cm da lente a imagem real de uma vela com 5 cm de altura e colocada a 10 cm da lente. Determine a. O tipo de lente e sua distância focal, o aumento linear transversal da imagem, o tamanho da imagem. Bem, precisamos lembrar, lá quando fizemos o estudo analítico da imagem, para calcular a distância focal. E lembrar a formação da imagem nas lentes esféricas, para saber que tipo de lente nós estamos trabalhando aqui. Bem, como a imagem do objeto ela é real, tá? Eu tenho a imagem real de um objeto real, nós estamos tratando aqui de uma lente convergente, tá certo? Eu estou ampliando o tamanho do objeto, né? Eu estou tendo uma imagem ampliada. Então, para ampliar a imagem do objeto, eu preciso utilizar lente convergente. Então, para começar a resolver aqui o item A, nós já sabemos que estamos trabalhando com a lente convergente, tá? Então, lente convergente. E aí precisamos saber qual é a distância focal. E para determinar a distância focal, nós vamos utilizar a equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. O problema diz que a imagem se forma numa tela situada a 100 centímetros da lente. Então, o que nós concluímos ali, ó, que a imagem P'
está a 100 centímetros da nossa lente, tá? Ele deu a altura e falou que essa vela, né, ela foi colocada a 10 centímetros da lente, que é a posição do objeto. Então, P é igual a 10 centímetros. Agora é só substituir os valores na expressão e nós vamos aí calcular o valor do foco. Então, 1 sobre F é igual a 1 sobre P, que vale 10, mais 1 sobre P', que vale 100. Aqui você tem que fazer o MMC, né? Eu vou fazer aqui de uma forma direta, multiplicando aqui os denominadores, depois cruzar, multiplicando denominador com numerador, tá certo? Então, aqui eu vou ter 1.000, aqui 100, mais 10. Agora, o que eu tenho que fazer aqui, para obter o foco, né? Essa expressão está me dando o inverso do foco, eu vou inverter a fração do lado esquerdo e, consequentemente, tenho que inverter a fração do lado direito. Então, aqui embaixo vai ficar dividido por 110. Tá? Então, eu tenho 1.000 dividido por 110. Eu vou ter aí um valor aproximadamente igual para o foco, 9,1 centímetros. Beleza? Então, tá aí o item A resolvido. Certo? Então, se você quiser, é interessante representar esquematicamente a imagem que foi formada, tá? Então, dá para você fazer a representação esquemática dessa imagem, beleza? Vou deixar isso por conta de vocês, tá certo? Bem, no item B, ele pede o aumento linear transversal da imagem. Vamos lembrar como calcular o aumento linear. O aumento A é a razão entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, e o negativo da distância da imagem, distância do objeto. Beleza? Nós já sabemos que P' é igual a 100 centímetros e P é igual a 10 centímetros. Então, eu posso pegar esse pedacinho aqui dessa proporcionalidade e determinar o aumento. Então, vai ser menos 100 dividido por 10. Simplifica um zero com um zero aqui. Aqui eu vou ter menos 10. Esse é o aumento. Tá? Não tem unidade, que eu estou dividindo aí centímetro por centímetro. Beleza? Então, esse é o valor do aumento. Esse resultado significa que a imagem ela é invertida, tá? O aumento linear ser negativo significa dizer que a imagem é invertida. Então, vamos colocar aqui, ó. Imagem invertida. Por quê? Porque o aumento é um valor menor que zero, né? Um valor negativo. E ela é aumentada 10 vezes em relação ao objeto. Beleza? Então, finalizamos aí o item B. Para fechar a questão, ele pede o tamanho da imagem. Para determinar o tamanho da imagem, mais uma vez, eu vou utilizar o aumento linear, tá certo? O aumento pode ser definido como a razão entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, certo? Eu já tenho o tamanho do objeto, ele fala aqui, ó, que a gente está projetando uma imagem real de uma vela com 5 centímetros de altura. Então, a altura do objeto é 5 centímetros. O aumento nós já calculamos, é menos 10. Então, podemos determinar o tamanho da imagem substituindo os valores aqui na expressão do aumento linear transversal. Então, aqui nós vamos ter menos 10, vai ser igual tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. O 5 que está aqui dividindo, vou jogar ele para o outro lado e vai passar multiplicando. Então, o tamanho da minha imagem vai ser 5 vezes menos 10. Então, isso aqui vai dar menos 50 centímetros.
tá certo? Mais uma vez, o sinal negativo que aparece aqui, tá? E menor que zero, tá indicando para a gente que eu tenho uma imagem invertida. Beleza, pessoal? Então, era isso aí para a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima!